Perfeito, vamos lá então. Todos novamente muito bem-vindos. Me chamo Luiz, faço parte aqui da equipe de implantação e vou iniciar esse bate-papo aqui com vocês hoje sobre os ativos, tá? Então, muito importante a gente concentrar o máximo de informações num local só. Então, todo mundo que vai ter o acesso consegue consultar aqui os ativos. Então, a gente não precisa estar procurando lá numa planilha de Excel, procurando lá no e-mail, procurando lá no computador do colega, pedindo para alguém enviar, vai estar aqui à disposição para todo mundo, tá? Feita ali a introdução ali pelo Junico, né? Então, legal que conseguimos ver o histórico desse computador, por exemplo, desse celular. Então, digamos aí que um colega rotineiramente abre um atendimento dizendo que o computador não liga. A gente consegue ver, pô, sempre mensalmente eu tenho esse mesmo defeito na mesma peça. Será que a pessoa não está usando adequadamente? Ou será que o fornecedor que a gente compra a peça não está nos entregando uma qualidade? Então, se a gente não tem esse histórico, não tem esse dado, a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão. Então, tendo esse dado, a gente já consegue investigar e ver o que está acontecendo. Fora que eu posso ter o controle, saber o que eu tenho no estoque, o que eu não tenho. Se entrar um funcionário novo, a gente vai olhar aqui para o nosso estoque dentro do Agidesk, e a gente vai saber se temos computador disponível ou não, ou se a gente precisa comprar, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Certo, só me confirma aí, Junico, se todo mundo está conseguindo ver. Sim, sim. Perfeito. Então, aqui o nosso bom e velho Agidesk, que todos já conhecem. Então, temos aqui na barra lateral esquerda esse monitorzinho aqui. Se a gente repousar o mouse, nós temos aqui indicando que é o módulo de ativos. Importante ressaltar que pode ser que este módulo ele venha oculto. Como é que eu vou saber se eu tenho acesso a ele ou não? A gente vai clicar aqui na setinha, vir em minha conta. Dentro de minha conta, nós vamos descer aqui a tela. E nós temos aqui o módulo de ativos. Se eu deixo ele desabilitado, aquele íconezinho lá do monitor não vai aparecer. Então, ele tem que estar aqui ativo, tá? Aqui dentro nós temos algumas outras configurações do módulo de ativos, tá? Deixa eu salvar ele e vamos voltar lá para a página principal. Na página principal, vamos então acessar aqui o módulo de ativos. Quando acessamos, então o Agidesk nos coloca direto já em ativos. Mas a gente pode cadastrar também softwares, criar categorias, localizações, marcas e modelos. Tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui quantas licenças eu tenho de determinado software. Então, eu tenho, por exemplo, 50 licenças de Windows. Vai entrar mais uma pessoa. Será que eu tenho uma chave aqui disponível? Não sei. Então, tendo controle, tu vai saber. Vamos focar aqui primeiro nos ativos, tá? Então, temos aqui o padrão da Agidesk no canto superior, onde a gente trata dos filtros. Então, posso ter filtro de categoria, de localização, marca, departamento, tá? Ou de responsável. Então, são o nome das pessoas, eu quero ver o que aquela pessoa tem no seu nome. Abaixo, então, se eu deixar com ativo, ele vai puxar todos os ativos que temos cadastrados. Então, puxa aqui ID, a situação, breve descrição, a categoria que a gente colocou, quem atualmente está como responsável, tá? Vou clicar nesse aqui que está no meu nome. Então, o que a gente tem aqui de situação, tá? O responsável atual é o Luiz, tá? Só que o Luiz ele ainda não é o responsável definitivo, porque está aguardando uma aprovação. Então, digamos que o computador estava de posse de um outro colega, e a gente vai colocar para o nome do Luiz, mas isso a gente criou uma regra que vai para aprovação lá do gestor do Luiz. Se ele está de acordo, a gente entregar esse computador para ele.
certo? Então, temos essa situação. Opa, cliquei no mesmo. Acho que todos estão com a mesma situação aqui. Então, ou ele não vai ficar em aprovação e já vai ficar definitivo aqui como o responsável atual. Dentro aqui do módulo de ativos, nós temos vários campinhos em que a gente pode atualizar. Tá? Notem que os campos são opcionais, exceto os que a gente tem o asterisco em vermelho. Tá? Então, se eu quiser deixar tudo em branco, eu deixo tudo em branco, exceto a categoria. Tá? Que a gente sabe, quanto mais informação, melhor vai ficar aqui para nós. Então, tenho aqui a data de compra, eu posso ver aqui a data de garantia, o número do patrimônio, né? Geralmente as empresas trabalham com aquela plaquinha de patrimônio, né? Então, o notebook utilizado pela gente para atividades diárias e reuniões. Tá? Posso colocar alguma outra observação, por exemplo, como o notebook não possui nenhum bloqueio, ou possui bloqueio para determinado site, ou enfim, qualquer outra observação pertinente. Abaixo eu posso também informar quais são os softwares que esse computador possui. Tá? Então, a gente tem lá Office, tem Windows, tem, enfim, tá? Todos os softwares que a gente optar. Luiz, mas daí está faltando informação, não tem um campo que eu quero aqui. Não tem problema, a gente pode, um treinamento que a gente já viu e vai rever depois mais para frente, chamado configurações adicionais, que a gente pode criar campos adicionais aqui dentro. Então, eu quero, por exemplo, criar um campo memória RAM. Quero saber quanto de memória RAM tem. Tá? Então, eu posso criar aqui abaixo, então, dados do ativo. Posso criar campos adicionais. Aqui exemplos, tá? Então, a gente pode fazer da melhor forma que ficar para o nosso dia a dia. Subindo a tela aqui no canto superior direito, eu posso colocar alguma imagem. Tá? No cabeçalho, eu tenho o nome do ativo, então é um notebook de gerente. Tá? Então, a gente geralmente pode cadastrar eles com o mesmo nome. Por exemplo, eu quero saber quantos notebooks de gerente eu tenho, porque eu sei que daí o notebook de gerente ele tem uma configuração X. Aí o notebook de desenvolvedor tem uma configuração Y. Tá? Então, pode ser feito desta forma. Na barra lateral direita, eu tenho ações como alterar o responsável, tá? Nesse exemplo aqui, ó, há uma aprovação em andamento. Deseja iniciar um novo processo? Se eu colocar em salvar, ele vai trocar aqui o responsável. Tá? Então, agora a gente está aguardando uma aprovação para que a Ana se torne o responsável. Lembrando que isso aqui foi uma configuração que nós fizemos. Se vocês não optarem por fazer, ao alterar, ele já troca automaticamente ali o responsável, tá? Sob a responsabilidade de quem fez. Em gerenciamento, nós temos aqui, por exemplo, atendimentos. Eu posso clicar aqui em atendimentos, o Agdesk vai me trazer todos os atendimentos que já foram abertos referente àquele ativo. Então, é a situação que eu comentei no início. Se todo mês a gente olha que tem um atendimento que o computador não liga, e daí a gente olha lá o que foi feito, foi trocada a fonte do computador. Então, todo mês tem que estar trocando a fonte, algo está errado, né? Ou a pessoa não está usando corretamente o computador, ou a fonte que a gente tem comprando é de baixa qualidade. Assim como tarefas, tá? Aqui eu posso também linkar contratos. Acontece em algumas empresas, por exemplo, impressoras são de comodato. Tá? Então, eu posso dizer que esse ativo aqui, ele tem um contrato. Tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, de fornecimento de equipamentos de TI. Vou ver que contrato que é esse aqui, ó. Clico na lupinha para visualizar. Tá? Então, é um contrato que está ativo. Enfim, eu posso criar toda a situação, criar dados do contrato. Tá? Isso aqui a gente não vai se aprofundar aqui. A gente vai ver mais para frente. Então, posso colocar, por exemplo, faturas aqui dentro desse contrato. Tem que pagar por mês para ter esse computador para a empresa X, R$ 500, tá? Então, ele é alugado.
comodato, tá? Então, podemos linkar aqui contratos a um ativo. E podemos ver aqui a linha do tempo. Então, a linha do tempo com quem estava, para quem foi, se ele ficou parado no estoque tanto tempo, se ele voltou. Ah, o Luiz recebeu o notebook e disse que ele estava cheio de farelo aqui de pão. Ah, então, opa, quem é que entregou o notebook nessa situação? Então, a gente clica aqui, linha do tempo, e tá toda a linha do tempo. Então, o responsável anterior era o Luiz e a Ana agora é a nova responsável. Tá? Então, a gente vai vendo aqui tudo que foi acontecendo com este ativo, certo? Então, todas as situações ficam registradas aqui. Então, ele foi criado lá no dia 13 de 12 de 2024. Foi quando a gente recebeu ele, colocamos aqui na Gidesk. Tá? Então, descendo aqui mais, então a gente tem mais opções aqui para acompanhar. Tá? Então, posso colocar um compartilhamento com contato, com clientes. Tá? Então, esse aqui é a visualização de um ativo já criado. Deixa eu voltar aqui. E como é que eu faço para criar um ativo novo? Temos algumas opções, tá? A primeira, que todo mundo já conhece, o mais criar, né? Então, é um botãozinho que não nos abandona, ele vai estar lá para tu criar um serviço, para tu criar um contato. Aqui nos ativos não ia ser diferente. Então, no canto superior direito, mais criar, tá? Então, eu vou clicar em mais criar e ele vai me pedir obrigatoriamente alguns campos, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser notebook desenvolvedores. Tá? Situação, ele está ativo. A categoria, pô, só tem computador. Mas eu queria criar uma outra categoria chamada notebook. Que computador é para CPU, então, aquela caixa, e notebook é notebook. Vou ter que fechar aqui e criar aqui a categoria? Não, não precisa. Com a Agidesk a gente consegue, não localizamos aqui o que a gente quer. Como eu sou um administrador da plataforma, então eu vou digitar notebook. Ele vai pesquisar e não vai achar, e ele vai me perguntar se eu quero criar. Sim, eu quero. Então eu vou clicar aqui, está criado. Então agora para os próximos já temos aqui a opção de notebook. Depois, se eu quiser dar alguma manutenção, escrevi errado, escrevi só com a letra O. Posso depois vir em categoria e editar. Então, vou colocar localização, fabricante, vamos ver se a gente tem algum aqui. Vamos colocar aqui, esse é da Dell, marca, tá? Modelo, número de série, então, tudo isso aqui é opcional, tá? Então, quanto mais informação, melhor. Feito isso, a gente vai salvar. Notem que não tem nenhum responsável, porque eu acabei de criar, né? Então, deixa eu voltar ele novamente. Então, tá aqui o notebook de desenvolvedores. Categoria notebook, não tem nenhum responsável, tá? Aqui no canto superior esquerdo, nós temos essas três listrinhas. Muito importante aqui, pois ela vem oculta. Mas olha que interessante a visualização que a gente vai ter. Então, aqui eu consigo, de forma visual, ter uma noção de como que está a minha situação. Então, eu tenho, no total, 5 ativos, dos quais 4 estão ativos, ou seja, estão com alguém. Alguém está trabalhando, está de posse deles. E um está em estoque. Tá? Eu poderia ter também um emprestado para algum setor, um em manutenção, um desativado, um que vai ser descontinuado, que vai ser desativado. Então, temos aqui estas situações. Se eu quero, por exemplo, atribuir esse notebook a um funcionário novo, então eu posso clicar nele, clicar em definir o responsável e informar aqui quem que vai ficar com esse notebook. Certo? Então aqui eu consigo criar e fazer todo o gerenciamento dos meus ativos. Luiz, mas eu achei interessante, só que eu estou com um problema, porque eu tenho 2.000 ativos. Tenho 1.000, vamos simplificar. Eu tenho 1.000 ativos aqui, e a gente controla tudo
numa planilha de Excel. Se tu já tem na planilha de Excel, melhor ainda. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai importar. Tá? Pode criar um a um? Pode, não tem problema. Pode importar? Pode. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um modelinho aqui de importação para vocês baixarem. Vocês vão preencher, ele vai vir em formato de Excel. Vocês vão preencher ele, vão escolher ele aqui dentro do computador de vocês, vão fazer o upload dele aqui, e depois a gente vai seguir aqui, ó. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer criar. Feito isso, a gente vai salvar. Então, se a gente tinha lá 1000 ativos, sei lá, em 10 segundos ele vai criar os 1000, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nisso aqui, vocês podem nos contatar, tá? Feito a importação, vocês depois vão se deparar aqui que vai ter 1000 resultados. Luiz, mas eu tenho 2000, como é que eu faço? Faz uma planilha com 1000 e outra planilha com 1000. A gente só consegue subir os arquivos de 1000 em 1000, ok? Se fizer com 2000, vai chegar lá em 1000, ele vai travar. Vocês vão pensar que fizeram os 2000, fizeram 1000, tá? Então, cuidem nesse quesito. Então, aqui a gente faz todo esse gerenciamento de cadastro, de controle do que a gente tem e o que não tem, tá? Quero ver esse aqui que está em estoque. Clica nele. Ele vai agora filtrar aqui só o que tem em estoque, tá? Agora, esse aqui eu posso trocar, ele está em ativo, mas agora ele está em manutenção. E agora, como é que a gente faz? A gente vai clicar nele e a gente vai alterar a situação. Ela está em ativo e a gente vai alterar para manutenção. Então, agora, esse ativo vai cair aqui para em manutenção. Certo? Então, ativos, nós temos essa tela para nos auxiliar. E também temos os softwares, né? Então, software aqui a gente pode criar ele, clicando no mais criar. Então, vai ser aqui o Office 365, fabricante. Eu vou dizer que é do Agidesk. A versão vai ser a 11. Luiz, mas não é a Agidesk, é da Microsoft. Tem problema. Microsoft. Acho que eu escrevi errado. Aí. Tá aqui. Correto. Categoria não precisa, mas caso vocês queiram, pode colocar aqui, tá? Então, pacote Office. Ou fica melhor. Feito isso, a gente vai salvar. Então, tá aqui o pacote Office. Luiz, onde que eu vou usar o software? Vocês lembram quando a gente estava lá dentro do ativo? Ele perguntava aqui, o software? Então, aqui, ó. Agora a gente tem ele aqui, tá? Luiz, mas eu posso fazer por aqui? Pode. Tá? Então, tu vai criar o nome dele aqui. E a data que foi instalado. Só que aqui, quando a gente volta no software, a gente tem mais opção depois de cadastro, tá? Como, por exemplo, a versão e a categoria. Então, vocês vão ver que é autoexplicativo, tá? Então, algumas etapas. Então, aqui eu já tinha mostrado antes como que eu criei, foi eu queria, não tínhamos a opção de notebook. Se eu escrevi errado, eu vou clicar nele e vou editar a grafia. Localização, marcas, modelos, é a mesma coisa, tá? Então, vamos se atentar aqui nesses campinhos. Tranquilo até aqui, Junico? Ninguém fez nenhuma pergunta? Tudo certinho, tudo certinho. Perfeito. Com os ativos criados, nós temos aqui a opção de, lá no serviço, ter, quando o cliente for abrir ele ter a opção de selecionar qual o ativo que ele está falando, tá? Então, por exemplo, eu tenho um serviço que ele se chama, sei lá, notebook com defeito, ou computador com defeito. Então, quando a pessoa vai lá no ambiente dela, lá de cliente, e ela vai abrir o chamado, eu botei no criar usuário aqui, que era o primeiro, tá? Mas não se apeguem ao nome. Vai ter aqui a opção ó, de selecione o ativo.
Tá? Então, ela vai clicar aqui e vai selecionar qual o ativo que ela está com problema. E vai aparecer os ativos que estão no nome dela, tá? A pessoa que está abrindo. Eu não tenho nenhum aqui no meu ainda, então não está aparecendo nenhum, tá? Então, vai aparecer aqui se eu tenho um celular, se eu tenho um notebook, se eu tenho um monitor. Qual desses aqui tu está com problema e aqui seria o serviço equipamento com defeito. Aí tu vai informar aqui qual o equipamento que tu quer abrir, tá? Vai descer a tela e vai preencher daí o formulário normal, como vocês já estão habituados aí a trabalhar. Certo? Então aqui sobre ativos nós temos isso, esse conteúdo, tá? Então, alguma adendo, Janico? Ou posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Tá, perfeito. Então, voltando para a nossa tela inicial, vou vir aqui em configurações, temos aqui em grupos de usuários, temos a opção de fornecedores. Em fornecedores, nós podemos cadastrar, então, todos os fornecedores que nós atendemos, tá? Ou que prestam serviço para nós. Então, quero cadastrar um fornecedor, mais criar. Tudo é mais criar. Então, vai ser aqui, consultoria Schirmer. Acabei de criar uma empresa para mim aqui, ó. Então, temos aqui a consultoria, eu vou salvar. Tá? Então, está aqui criado o nosso fornecedor. Posso atualizar as informações dele aqui, criar contatos dentro dessa consultoria para ficar como se fosse uma agenda aqui também. Então, eu preciso falar com alguém lá da consultoria Schirmer. Então, vem aqui e procura quem que faz parte dela. Tá? Assim como eu posso até colocar aqui, daqui a pouco, um anexo do contrato que a gente fechou com eles. Tá? Descendo a tela aqui, posso também cadastrar terceiros, aqui ficarão registrados os nomes das pessoas que trabalham, tá, para mim, através desse meu parceiro. Abaixo, o responsável aqui da minha empresa por fazer os contatos aqui com a consultoria Schirmer. O que é comum aqui de acontecer, tá? Em alguns setores, o compras, eu sou lá do compras, eu sou responsável pelos fornecedores de material de escritório. Aí tem um outro lá que é responsável por materiais de higienização, outro por materiais de TI. Então a gente coloca aqui quem é o responsável. Por que que a gente coloca aqui? Porque depois a gente vai criar aqui contratos. Por exemplo, se o contrato estiver próximo de expirar, a pessoa que é responsável vai receber um e-mail do Agidesk alertando que o contrato está próximo de expirar. Assim como das faturas também. Se tem uma fatura próximo do seu vencimento, seja a pagar ou a receber, ele vai alertar aqui quem é responsável do fornecedor. Tá? Então, para o responsável ficar ciente que, ó, daqui a X dias a gente tem que pagar lá a consultoria do Luiz. E através aqui, ó, do contrato padrão, são as notificações. Podemos também exigir a aprovação de responsáveis de ativos, tá? Então, caso a gente opte por esta opção, tá? Então, quando a gente for lá colocar um ativo sobre a responsabilidade de alguém, de algum fornecedor, exige a aprovação. Mas aqui, o legal de trabalhar são os contratos. Então, vamos criar um novo contrato, mais novo contrato, né? Eu cliquei aqui abaixo, vamos colocar aqui, consultoria Agidesk. A situação deste contrato vai ser ativa. A data da adesão, quando a gente assinou o contrato com eles, foi no dia 21/05 de 2025 e vai expirar no dia 21/05 de 2026. Então, esse contrato, ele é a pagar, eu pago pela consultoria, ou poderia ser uma garantia, ou a receber. Então, o fornecedor, então, já está aqui cadastrado. Posso classificar também o contrato, tá? Então, tem
alguns já aqui, eu colocaria como uma consultoria, tá? Então, posso digitar aqui que nem vocês já acompanharam, ou selecionar algum aqui, tá? Ou deixar em branco. Temos aqui o faturamento. Qual que é a recorrência deste faturamento, tá? Ele pode ser anual, mensal, semanal ou diário, tá? Ou a gente paga por dia para o Luiz. Não, a gente paga por mês. Mensal, intervalo que é uma vez o pagamento, quando? No mês. E qual que é o valor que a gente paga? R$ 5.000, tá? Todo mês. O dia de faturamento, digamos que é no dia 5, e o data de vencimento do boleto é no dia 10. Eu posso ter a opção de, se o vencimento for, pode antecipar, pode manter no mesmo dia ou prorrogar, tá? Então, temos estas opções. Feito isso, eu vou salvar. Então, tá aqui. Acabamos de criar este contrato. Então, tá aqui o valor, quando que o contrato expira. Vamos voltar aqui à nossa telinha, que agora a gente tem, ó, um contrato com a Agidesk, que a gente paga mensalmente R$ 2.500, a qual a consultoria Schirmer 5.000, e manutenções e serviços, e ele soma aqui, ó, quanto que eu tenho de despesa com esses 3 fornecedores mensalmente, certo? E aqui, então, os próximos vencimentos. É a expiração de todos os contratos. Posso exportar também e trabalhar lá no Excel, no Power BI, enfim, a forma que eu achar melhor para trabalhar o dado. Feito isso aqui, então, nós temos as faturas. As faturas, então, aqui, tudo que eu tenho para pagar, tá? Então, por exemplo, essa aqui eu sei que já está paga. Então, eu quero trabalhar nesta aqui. Então, eu vou dizer que a gente vai faturar ou que a gente vai pagar. Então, pagamos. Vale ressaltar aqui, pessoal, a Agidesk não gera boleto, tá? Ele gera um controle. Então, a gente colocou aqui, vocês vão gerar boleto ou, enfim, vão receber o boleto do cliente. Aqui é para controle, tá? Se eu clicar nele aqui, posso colocar aqui informação, ó, pagamento realizado em tal data, e colocar aqui um anexo do pagamento, tá? Então, é para controle. Feito isso aqui, então, alguma dúvida do pessoal aí, Junico? Tranquilo? Tudo certo por enquanto, Tá. Luiz. Pode seguir. Qualquer coisa daí tu me chama. Tranquilo. Vimos aqui, então, os ativos, vimos lá os contratos, as faturas, e temos aqui, então, produtos. Produtos, então, muito similar ao módulo de ativos, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, a gente só está trocando o nome, tá? Então, tem o produto que eu tenho abacate da categoria hortifruti. Então, eu vou clicar aqui nele. Tem aqui o nome dele, caso eu queira editar, é só clicar nele. Então, tem todas as informações, tá? Ó, o legal é que a gente consegue trabalhar aqui. Posso colocar um número de lote, então daqui a pouco eu tenho assim, sei lá, pallet de, sei lá, cadeira. Um container que o número do lote é X. Então, posso colocar até um código de barra, posso ter o volume por peso unitário, uma quantidade total, o valor final, o custo que teve para fazer a fabricação desse pallet. Vamos botar cadeira aqui. O que estava antes do abacate? Tá? Então, o custo, se vai ter algum imposto ou não, tá? A data que a gente adquiriu esse produto para depois fazer uma revenda, data de fabricação, data de validade. E depois, interessante, quanto mais informação a gente tem aqui, lá no módulo de indicadores e resultados, eu posso extrair informações daqui, tá? E posso também extrair através do Power BI, ou outro sistema que vocês utilizarem, tá? Colocar algumas informações. Então, para cadastrar um produto,
é bem similar ao que a gente já acompanhou antes, ó. Mais criar, nome do que? Do produto. Vai ser cadeira gamer. A categoria não é hortifruti, né? Vai ser cadeiras. Posso deixar agora tudo em branco? Posso. Posso colocar mais informações? Posso também. Tá? Então, preencho aqui conforme a minha necessidade, salvo. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, na relação aqui, eu posso colocar uma fotinho para exemplificar o que que é. Colocar anexos, tá? Pode ser manual de como montar a cadeira, enfim, o que fica melhor. Gerenciamento de atendimentos, tá? Posso também abrir atendimentos e vincular aos produtos a linha do tempo. O restante aqui, pessoal, é bem similar ao módulo de ativos, certo? Para não dizer igual. Da mesma forma aqui, também posso atribuir contratos, tá? Então, e essa cadeira gamer lá é através de um contrato que a gente tem lá com a consultoria Schirmer, que empresta aqui, aloca as cadeiras para nós, para nossa equipe, tá? Então, enfim, a gente pode trabalhar de várias formas, tá? Categoria, então, tá dentro aqui dos ativos, tá? Então, a categoria, então, igual eu expliquei antes, eu vou ter separado para caso eu queira editar aqui a grafia dela, tá? Então, posso editá-la. Então, pessoal, basicamente o que a gente programou para apresentar para vocês hoje é isso. Junico, me refresca a memória se a gente tem mais algum ponto para apresentar. Só para fechar, né, Luiz, o assunto dos ativos e dos produtos, depois que a gente faz essa classificação deles, né, de criação, de configurar ali número de série, número de patrimônio, né, fazer a relação dele com clientes, com contatos, é possível depois criar um atendimento e selecionar esse ativo, né? Então, Isso. só se puder mostrar para nós como relaciona, também tem um ponto importante, né? Porque, por conceito, eu posso, eu como empresa, eu posso selecionar quais são os ativos que eu quero liberar para cada cliente, cada contato, né? Então, por exemplo, eu não posso selecionar um smartphone que não está comigo, né? Que é de outro setor, ou ou que está em posse de outra pessoa. Então tem, além dessa questão de relação, tem aonde seleciona depois, poder só mostrar esse campinho pra gente. É esse campinho que eu tinha mostrado antes, não sei se é esse que tu tá falando. Ah, isso aí, perfeito. Então Isso. só para reforçar, né? Isso, e reforçando também a tua fala, né, que eu não tenho, que eu comentei antes, eu não tenho nenhum ativo no meu nome, portanto eu não posso abrir nenhum chamado que não seja um ativo no meu nome, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui, que acho que a gente tem aquela regrinha que tá travando. Vou colocar esse aqui. É bem essa questão de tu poder segmentar por contato ou por cliente, né? Quais são os ativos ou produtos que a pessoa vai poder selecionar. Deixa eu Mas só aprovar mas é aqui. bem isso mesmo. Então agora já está aprovado e agora já apareceu até aqui para mim, ó. Perfeito. Liberou porque você é o responsável atual, né? Isso, então eu fiz o papel do meu próprio gestor, né? Então, a TI liberou lá, solicitou, ó, vou colocar esse notebook lá para o Luiz. Caiu lá um atendimento lá para o gestor, ó, tu aprova que o Luiz fique com esse notebook? Aprovo. Então daí já libera aqui para a pessoa e quando eu precisar agora abrir um chamado para esse notebook aqui, eu vou clicar aqui e vou selecionar. Aí o legal é que vai ficar agora o histórico ali, tá? Então, se eu abrir aqui, treinamento top, gostei. Vai ficar assim. O que eu não preenchi? Ah, tá fora da garantia, tá? Configuração que a gente não se atentou. Então, quando ele está fora da garantia, não permitiu a abertura do ticket, mas isso foi uma regra que a gente definiu aqui.
Se não tivesse essa regra, ele abria o atendimento normalmente, tá? Ia cair lá para a equipe de suporte ia seguir com o atendimento normalmente, tá? Não ia afetar nada. Só que daí ia estar a vantagem que ia estar tudo registrado para aquele ativo. Certo, galera? Junico, mais algum adendo? Perfeito, Luiz. Isso aí. Eu acho que pode encerrar a gravação. Uhum. Deixa eu encerrar ela aqui.